tá? Ele está gravando nos dois casos aqui. A tela de captura. Exatamente, tá? Bom, a gente terminou toda a nossa teoria, né? Só que, quer dizer, na aula passada, até perdi a aula lá. E aí, o que acontece com a teoria? Né? Sabendo todas as propriedades, ó, aqui eu peguei as propriedades que nós temos, ó, linearidade, escala, etc. Deixa eu apagar aqui algumas coisas que apareceram. Né? Então, sabendo, por exemplo, todas as propriedades, eu consigo, né, obter, por exemplo, a tabela toda. Basta eu conhecer isso aqui, ó. Tem um item da tabela que é o primeiro, que é a transformada de Laplace do impulso unitário. Qual é a transformada de Laplace do impulso unitário? Está aí na tabela. Quanto é que é? É 1. O impulso é 1. Tá? Né? Do degrau, por exemplo, a gente fez o cálculo. A gente fez o cálculo também do degrau vezes e elevado a menos at, que é o e elevado a menos at vezes o degrau. A gente fez o cálculo desse, não é isso? Não precisa fazer cálculo nenhum desses. Basta conhecer as propriedades e conhecer uma transformada. Por exemplo, essa transformada aqui, ó. Tá? Pega essa transformada aqui, que é delta de t, que vai dar 1. Né? Se eu, por exemplo, uso essa propriedade aqui, que propriedade é essa? A propriedade da integração. Olha só. Transformada da integral é a transformada dividido por S. Não é isso? Não é? Quem é U de t? Não é a integral do delta de t? É a integral do delta de t. Então, a transformada da integral do delta de t, é a transformada de delta de t. Qual é a transformada de delta de t? Eu falei, está lá em cima. Qual é? 1 dividido por S. Mas quem é a transformada da integral de delta de t? É a transformada de U de t, porque a integral de delta de t é U de t. Encontrei o segundo item na tabela. Estão vendo? Encontrei o segundo item na tabela aqui, ó. Encontrei esse aqui, ó. Não gostou? Deixa, fica assim. Encontrei o segundo item, tá? Viu? Por que eu encontrei o segundo item? Porque eu fiz a integral, fiz a transformada do delta de t, né? Que é 1. Fiz a transformada da integral de delta de t, é 1 sobre S. Certo? Beleza. Precisava fazer alguma coisa? Não, só usei a propriedade. Quer ver outra propriedade? Outra propriedade é o seguinte: se eu multiplicar uma função por e elevado a menos at, dá a transformada da função no ponto S mais A. Tá certo? O que é x de S mais A? É x de S quando S igual a S mais A. Certo? Ok? Beleza. Em vez de x de t aqui, usa U de t. U de t. Quem vai ser? Vai ser U de S. Mas quem é U de S, U grande de S? É a transformada de U de t. Quem é a transformada de U de t? Acabei de falar agora. Qual é? 1 sobre S. Então isso aqui é 1 sobre S quando S igual a S mais A. Vai dar 1 sobre S mais A. Pronto, fiz a terceira linha da tabela. Terceira não, quarta. Ó. Estão vendo? Estou encontrando várias linhas da tabela, só usando as propriedades. Usando as propriedades e usando o fato de que a transformada de delta é 1. Com a transformada de delta 1, eu encontrei a transformada de U de t. Com a transformada de U de t, eu encontrei a transformada de E elevado a menos at U de t. E posso encontrar todas as outras dessa tabela aqui. Por exemplo, como é que você encontra t? Na verdade, isso aqui não é t, é t U de t, não é isso?
Não é T U de T? É. Porque tudo que está lá do esquerdo aqui tem um U de T multiplicando. Aí o que acontece? Multiplicação por T. Multiplicação por T é a derivada, menos D derivado de x de S. A transformada de U de T, né, 1 sobre S, menos D ds de 1 sobre S. Não é isso? Quanto é que a derivada disso aqui é? Menos D ds de S a menos 1. Quanto é a derivada disso aqui? É menos 1, que multiplica o quê? S a menos 1 menos 1. Certo? Isso aqui é S a menos 2. E aqui tem um negativo aqui, né? Tá vendo aqui? Um negativo aqui. Então tem que botar um N aqui. Isso aqui vai dar 1 vezes 1 sobre S ao quadrado. Tá aqui, ó, transformado de T ou de T. 1 sobre S ao quadrado. Ou seja, estou encontrando todas as linhas da tabela usando as propriedades. Na minha prova, né, eu não decorei a tabela, mas eu sabia todas as propriedades. Então, como assim na minha prova? É que isso caiu na minha prova para entrar como professor efetivo. Então, comecei com a definição de transformada de Laplace, que eu expliquei, e falei assim, agora vamos mostrar as propriedades da transformada de Laplace. Todas elas eu sabia que tinha que mostrar, e mostrei todas. Usando as propriedades, agora vamos montar a tabela, escrevendo tudo isso, né? Assim, minha prova deu 27 páginas, né? Tá ok? 4 horas e meia, tá? Ok? Ok? Então, galera, é isso que eu estou falando, né? Na verdade, é quando a gente trabalha, né, sabendo as propriedades, a gente consegue encontrar todas as funções que a gente quer. Legal? Tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu agora vou fazer aplicações, né? Na aula passada a gente mostrou como é que faz transformada inversa de tudo. Então a gente vai fazer a aplicação. Então agora eu vou pegar um circuito aqui, até para não fazer as mesmas coisas que eu fiz na aula passada, tá? E vamos ver como é que a gente resolve um problema de circuito usando a transformada de Laplace, tá certo? Ó, eu vou pegar esse aqui, porque esse aqui, inclusive, não está feito. Ele só tem as respostas. Então, vamos fazer esse problema aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui para poder resolver esse problema? Primeira coisa, deixa eu pegar o problema aqui. Deixa eu capturar esse cara aqui. E... deixa ele aí. Vou pegar esse cara aqui, vem para cá. Ok. Beleza. Agora aqui mesmo, dentro da nossa folha aqui, deixa eu pegar uma coisa que deve estar lá em cima. Tá? Estou gravando, né? Tá. É uma coisa que eu coloquei bem lá em cima, tem muitas páginas. Talvez seja melhor olhar assim. Esse é melhor assim. Aqui, encontrei. Tá. Copiar, beleza. Eu já fiz um problema de circuitos, mas agora eu vou fazer um diferente, tá? Até pra gente testar. Vou botar aqui mais para baixo. Último. Tá. Então aqui, ó. Vou lá. Então olha só. Preste atenção. Isso aqui são os modelos de circuitos, né, que a gente utiliza para trabalhar com Laplace, tá certo? Tá? Isso aqui vocês vão ter disponível na prova. Como é que o cara fez esses modelos, né? Basicamente o que aconteceu foi o seguinte, ó. Ele pegou isso aqui, né, e escreveu as equações que descrevem a relação entre tensão e a corrente no resistor no tempo, certo? E aí, aqui estamos no tempo. E aí o que ele fez? Aí ele passou
para Laplace, tá? E nesse caso, ele escreveu as relações que descrevem, né, esse resistor, né, e essa corrente e essa tensão agora, né, só que em um domínio de Laplace, e não mudou nada, vocês viram? Então o modelo é igualzinho, ó. A única coisa que eu faço é que quando eu passo para Laplace, eu coloco todo mundo como se fosse um quadradinho assim, certo? É porque é um resistor, tá? Porém, ele fez a mesma coisa agora para o capacitor, e aqui estão as equações, tá? E ele fez para o indutor também, tá? No capacitor, quando ele foi fazer as equações, sumiram as equações diferenciais, estão vendo? Aqui, ó, você tem a equação diferencial, e essa equação que está aqui em cima é a equação integral, que você obtém da equação diferencial, tá? É porque qual é a diferença? Aqui embaixo você tem a tensão, tem a corrente em função da tensão. E em cima você tem a tensão em função da corrente. Tá legal? E aí quando você faz isso e usa Laplace, aqui, né, pelos teoremas de Laplace, não tem uma integral aqui, ó, fica uma coisa dividido por S, estão vendo? A integral de I de T vira transformada dividido por S. Mas porque tem o C aqui? Porque aqui tem 1 sobre C. Estão vendo? Do lado esquerdo tem 1 sobre C aqui. Se tem 1 sobre C aqui, vai ter que ter 1 sobre C aqui também. Certo? Quando ele faz isso, você consegue agora relacionar, né, as suas tensões em Laplace e corrente, tensão aqui em Laplace com a corrente em Laplace, tá? E aqui a mesma coisa, a corrente em Laplace com a tensão em Laplace. Aqui a diferença é que em cima você tem a tensão em função da corrente, embaixo você tem a corrente em função da tensão. Você consegue usar esses dois modelos aqui, ó. Se você tiver a tensão em função da corrente, você tem uma equação, você tem esse modelo aqui, ó. Você pode ver que se você pegar e fizer... Quanto é que é o V de S? A tensão entre esse ponto e esse ponto, não é? IS vezes 1 sobre SC, aqui até colocou, como eu falei, eu coloco aqui como se fosse um resistor, certo? Mais uma fonte de V0 sobre S, não é isso? Então, vocês estão vendo que isso aqui é um modelo que representa o meu circuito no tempo, só que agora eu tenho um resistor que vale 1 sobre SC e uma fonte. Aqui eu também tenho um resistor que vale 1 sobre SC e uma fonte, só que aqui é uma fonte de corrente, ali é uma fonte de tensão. De forma semelhante, você tem aqui a mesma coisa para o indutor, tá? E aqui as equações diferenciais, tá? E aqui é a mesma coisa, ó, só que aqui não fica equação diferencial, fica uma equação algébrica, e como fica uma equação algébrica, eu consigo fazer um modelo assim, ó. A única diferença que eu vou usar aqui nos nossos exercícios, pessoal, é que nos nossos exercícios aqui, pessoal, eu vou colocar assim, ó, eu vou colocar um retângulozinho aqui, certo? Ok? Mas o SL vai aparecer. Quanto é que vai ser SL? Ué, depende do valor do indutor. Se o indutor for 2N, vai valer 2S. Então vai ser um resistor de 2S. Se o capacitor aqui valer 1 farad, vai ser um capacitor de 1 sobre S. Certo? Se o capacitor valer meio farad, vai ser um capacitor de 1 sobre S sobre 2, ou seja, 2 sobre S. Certo? E assim por diante. Eu vou fazer todas as contas, ok? E aí vou encontrar o I grande de S ou o V grande de S, que me interessa normalmente. E aí eu vou fazer o quê? Vou voltar no tempo para o V de T, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então vamos lá ver como é que a gente faz o problema, tá? Ó, aqui está nosso problema. Notem que aqui ele já dá uma fonte de tensão que vocês nunca fizeram esse tipo de problema aqui quando vocês estavam trabalhando com circuitos RLC. Vocês sempre trabalhavam com o quê? Com uma chave, por exemplo, uma fonte de tensão contínua, não era isso que vocês faziam? Não era? Aqui eu já estou dando uma fonte de tensão
que é usando Laplace. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, a fonte de tensão que é uma exponencial decrescente. Estão vendo aqui? Tá? Então é isso aqui, ó. Esse aqui é uma exponencial decrescente. Não tem problema, que quando eu usar Laplace, isso aqui vai virar uma fonte de tensão. Tá? Espera aí. Ó, vou fazer o desenho agora. Vai ser uma fonte de tensão. Qual é a transformada de Laplace de 4e elevado a menos t ou de t? Ah, não sei, Abel. Tá bom, vamos ver a tabela. Cadê a tabela? Ah, não está aqui? Ó, tabela. 4e elevado a t, u de t. Como é que eu uso a tabela? Onde tem A, eu coloco 1, certo? Se eu coloco 1, eu coloco aqui. Se é 4, aqui já tem até o 4 aqui, ó, para facilitar a minha vida. Ó, tem até o 4 aqui, ó, 4 vezes. Eu vou colocar aqui, ó, 4 vezes. Tá certo? Legal? Então é 4 sobre S mais 1. Certo? É 4 sobre S mais 1. Então vem aqui, ó. Todo mundo entendendo? Ó? Essa fonte agora passa a ser 4 sobre S mais 1. Tá? O que vai acontecer aqui com o resistor? O resistor não muda. Tá? Resistor não muda. Então ele vai valer 1. Tá certo? Outro resistor aqui também não muda. Vai valer quanto? Vai valer 2. E esse capacitor aqui, né? Esse capacitor aqui, quando Peraí, deixa eu ver aqui qual é o capacitor. Tá aqui. Eu vou usar esse cara aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou usar esse modelo aqui, ó. Esse aqui. Tá? E aí tem uma fonte aqui nesse modelo. Não tem uma fonte? Peraí. Não tem uma fonte aqui? Só que essa fonte é o seguinte. Ela vale quanto? V0, tá? É V0, não é V0, não é V0. V no ponto 0. Na verdade eu vou botar aqui. É a tensão V0, que é a tensão no capacitor que existia, tá? Deixa eu chamar isso aqui de V1, só para ficar diferente, tá? Então, esse V1 aqui, esse V1 no tempo zero, tá certo? É dividido por S. Mas quem é o V1 no tempo zero? Esse aí é o seguinte, essa fonte aqui, ela existia no circuito em T negativo, a fonte, porque ela só aparece quando T é maior do que zero, concordam comigo? Então, como se o circuito tivesse com aberto, se fosse uma fonte que não tivesse sido colocada aberto com o tempo, durante muito tempo, certo? Durante muito tempo. Legal. Se você tem a fonte não estava no circuito durante muito tempo, tinha carga no capacitor? Então a tensão no capacitor em zero, né, era zero, certo? Então isso aqui vale quanto? Zero, tá? Então aqui eu vou continuar com o circuito, só para a gente terminar ele, tá? Mas a gente já sabe, depois eu vou desenhar outro, que esse cara aqui, ó, essa fonte foi embora, certo? Quanto é que é o valor desse capacitor aqui? 1 sobre S vezes o C, não é isso? Que é quanto aqui? 0,25. O que você quer no final, pessoal, presta atenção no que você quer no final. No final você quer essa tensão aqui, ó. Vou colocar aqui. Só para colocar, o que eu quero no final é isso aqui, que é o V1. Vocês concordam que isso aqui é o V1 que você quer? Vou ter V maiúsculo, porque eu vou encontrar esse V1 em Laplace. Inclusive, o pessoal pode escrever que isso aqui é o V1 de S. Certo? Entenderam o que eu estou falando? Qual é o problema agora? O problema agora é resolver esse circuito que está aqui. Eu já vou desenhar ele novamente. Se selecionar ele aqui, botar ele ali embaixo. Espera aí. Copiar. Tá, deixa eu botar ele aqui embaixo.
Legal. Agora, ó, deixa eu botar ele aqui. Deixa eu só vou fazer ele mais bonitinho aqui. Espera aí. Vai ser assim, eu quero resolver esse circuito aqui. Não se preocupem, porque é assim mesmo que funciona. Aqui vai ser 1. Tremi demais, né? Aqui vai ser 2. E aqui vai ser 1 sobre S vezes 0,25, que é 1/4, é 4 sobre S. E o que eu quero saber, pessoal, é a tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Isso aqui é o mais menos VS, digamos assim, certo? Ok? Que é a mesma tensão entre esse ponto e esse ponto, vocês concordam? Não é? Está em paralelo, não é isso? Tensão igual, certo? Notem, isso aqui são 2 resistores em paralelo, então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar e fazer R1 em paralelo com R2. Quanto é que é R1? 2. Em paralelo com quem? 4 sobre S. Quanto é que é R1 em paralelo com R2, pessoal? R1, R2 sobre, certo? Produto pela soma. Tem que saber isso? Tem que saber isso, tá? Ok? O que vai acontecer? Produto 2 vezes 4 sobre S. Soma 2 mais 4 sobre S, certo? Quanto é que é isso? Isso aqui é 2S mais 4 sobre S, não é? Ok? Aí você pode cortar o S aqui, vai dar 8 sobre 2S mais 4, certo? Dá para dividir por 2, vai ficar igual a quanto? 4 sobre S mais 2. Então presta atenção que agora eu vou botar um circuito diferente agora. Vai ser um circuito assim, ó. Qual é a fonte? 4 sobre S mais 1. Qual é o resistor aqui? 1. Qual é o resistor aqui? Certo? Qual é a tensão que eu quero descobrir? Concordam que continua sendo essa aqui, ó? Não é essa a tensão? Eu botei os dois em paralelo, mas a tensão continua lá. Legal? Quanto é que é essa tensão? Divisor de tensão. Não é isso? Divisor de tensão. V1 de S é igual a esse resistor aqui, que vale quanto? 4 sobre S mais 2. Sobre esse resistor aí, 4 sobre S mais 2, mais o que? 1. Que multiplica quem? Que multiplica a tensão. 4 sobre S mais 1. Todo mundo acompanhando? Certo? O que eu tenho que fazer aqui? Vou colocar aqui, ó, multiplicar por S mais 2 e vou multiplicar por S mais 2, certo? Ok? Aí eu posso cortar aqui, aqui e aqui. Então V1 de S vai ser 4 sobre
S mais 2 mais 4, S mais 6, que multiplica 4 sobre S mais 1. Certo? Ok? Tá piscando uma luz, né? E parece toda hora eu acho que sumiu aqui, né? O que vai dar aqui? Vai dar 16 sobre o quê? S mais 1, S mais 6. Legal? Ok? E agora? Agora acabou, galera. Certo? Porque é o seguinte, né? Eu sei que isso aqui vai ser um A sobre S mais 1 mais um B sobre S mais 6. Tá? Ok? E aí? Quem é A? A vai ser 16 sobre S mais 1, S mais 6, que multiplica S mais 1, quando S igual a menos 1. Corta, corta, dá 16 quintos. Certo? Ok? Letra B. Vai ser letra B não. O valor de B. 16 sobre S mais 1, S mais 6, que multiplica S mais 6, quando S igual a menos 6. Ou seja, vai ser 16 menos 16 quintos, não é isso? Tá? Então, já vou colocar aqui direto, ó. Eu sei que é 16 quintos, né? Um fator comum dos dois, né? Então, vou dizer que V1 de S é igual a 16 quintos, que multiplica 1 sobre S mais 1, menos 1 sobre S mais 6. E a minha atenção, então, eu tenho que fazer o que aqui agora? Transformar de Laplace inversa, transformar de Laplace inversa. Então, a minha atenção no T, V de T, V1 de T, vai ser 16 quintos de quem? De E elevado a menos T, menos E elevado a menos 6T, U de T. Certo? Que é U de T sempre nos dois, certo? Acabou. Tá? Essa é a tensão. Ok? Legal? Resolvido. Por Laplace. Será que eu acertei? Não sei. Acertamos, né? Aí, ó. Certo? 16 quintos é 3,2. Certo? Tá certinho. Tá? Beleza. Como assim beleza? Calma. Eu agora fiz um circuito. Notem que eu posso fazer qualquer um, né? Então vamos pegar uns aí, né? De repente mais interessantes que tem aqui. Tem algumas condições que impedem a gente de usar Laplace? Ou não? Não, a não ser, claro, que você tenha uma forma de onda que tenha valores negativos. Por exemplo, você está usando a transformada unilateral, que é o que a gente está fazendo, aí pode ter problema. Não é, em circuitos praticamente nenhuma condição. Se tiver algum valor negativo, você simplesmente, ela vai começar em algum momento, né? Então você fala, começa no tempo tanto, acabou. Vocês sabem que quando vocês estão trabalhando com circuitos circuitos que trabalham com corrente alternada, teoricamente, a resposta que vocês usam usando os fasores, ela só é válida, ela não é correta. Ela não é a correta. Ela só é válida porque você já deixou o circuito ficar um tempão funcionando. Logo no estado permanente. O que acontece? Vai ter uma componente com certeza que é um E elevado a menos alguma coisa. Só que como ele já está um tempão, E elevado a menos alguma coisa, vai ficar E elevado a menos a um monte de coisa, porque o tempo é grande. Então essa componente ela vai sumir. E aí fica só o seno e o cosseno, entenderam o que eu estou falando? Mas teoricamente a resposta que vocês resolvem está errada. Não está porque vocês estão trabalhando no estado, ele até fala, estado permanente senoidal, né? É que o permanente para o engenheiro eletricista, para o engenheiro eletrônico, etc., é rapidinho.
1 segundo já é permanente para a gente. A gente trabalha com 60 Hz, é muito rápido. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você pensar no engenheiro da engenharia química, que também trabalha com isso, eles têm problemas sérios lá, eles têm constantes de tempo. Pergunta para o Glaucio. Glaucio, quando estava fazendo a tese de doutorado dele, ele tinha o quê? Ele queria usar uma substância química como um medidor de umidade, alguma coisa assim. E ele ia usar o quê? Ele ia usar eles chamam zeólita, é uma substância química, só que ele ia usar uma ponte, ele ia fazer justamente um circuito que ia mudar a capacitância, acho que era a capacitância de acordo com o tempo, né? E aí você ia conseguir você ia ter uma coisa diretamente ligada à umidade, fazendo uma coisa que gerasse isso. E aí o que acontece? Ele botou lá e aí foi esperar, mediu, não dava nada, não alterava nada. Aí ele, não está funcionando, não está funcionando. Eu falei, o que você quer fazer? Ele me explicou, eu falei, tudo bem, deixa aí do jeito que está, volta daqui umas 8 horas. Ele foi lá, no caso ele deixou de um dia para o outro, voltou, tinha mudado tudo, né? Por quê? Porque a constante de tempo lá é muito maior. Ele conseguiu fazer? Conseguiu. É, bem legal. Tá? Conseguiu. Tá? Então vamos fazer mais um problema agora, só que agora eu vou pegar um problema diferente. Vamos lá para os exercícios do livro, né? Do livro não. Oi? Não, ele estava fazendo doutorado aqui na UEM. Olha só, eu já era professor desde sempre, só era eu e o Cláudio. O curso de engenharia elétrica começou com eu e com o Rubens. A única pessoa que não é mais antiga do que eu aqui é o Rubens, porque tem o mesmo tempo. Minto, eu sou mais antigo que o Rubens. Quando ele chegou, eu já era professor de engenharia química. Entendeu? Vim antes do cometa, lá do asteroide. Entendeu? Certo? Quando o Rubens chegou, ele chegou, mas é assim, eu já estava aqui na engenharia química. Está entendendo? É verdade. O primeiro professor meio que da engenharia elétrica que veio para cá e que não está mais aqui, mas ele não chegou nem a dar aula para engenharia elétrica. É o Clayton. Ele fez até o doutorado primeiro do que todo mundo, né? Ele estava fazendo doutorado junto comigo, só que eu parei. Aí ele continuou e terminou. Ele era um professor do Sesumar, ele era meu colega lá no Sesumar. Aí ele deu aula lá no Sesumar, aí ele descobriu essa vaguinha na engenharia química. Como é que a gente descobriu isso? A gente começou a fazer doutorado aqui, aí o pessoal da engenharia química falou, vocês não querem pegar aí uma vaga para o pessoal de controle, etc., ou para instalações elétricas? Eu nem lembrava, eu não sabia nem disso. Ele já dava aula de instalações elétricas lá no Sesumar, mas ele não veio para cá para dar aula de instalações elétricas, ele veio para cá para dar aula de laboratório, aí ele começou. Aí ele estava aqui, eu querendo vir para cá, legal, mas eu tinha uma vaga, né? Aí ele terminou o doutorado, fez concurso, passou para a Federal de Santa Maria, que era a terra dele, ele é gaúcho de Santa Maria. Ele fez a graduação na Federal de Santa Maria. Ele deu bem pra caramba, ele voltou para a terra dele e para a universidade dele. E aí sobrou a vaga dele, eu fiz o primeiro concurso, aí logo depois passei, né? Na verdade, eu fiz o concurso junto com ele, mas como ele já estava, era uma renovação, daquelas de 2 em 2 anos. Só que aí ele já estava, né, galera? Aí quem tá, eles preferem, não tem jeito, eu perdi, fiquei em segundo, né? Provavelmente tirei a nota igual a dele, mas nego, vai manter o cara que já está aqui. Isso é normal, isso acontece direto. Se a gente tiver que escolher entre um cara novo e um cara que já está aqui, a gente escolhe esse cara, desde que o cara que já está aqui não esteja fazendo merda, né? A gente escolhe o cara que está aqui, né? Isso é normal, tá? Então eu entrei porque eu já tinha passado no concurso, ele terminou antes do contrato dele para ir embora, aí eu entrei. Aí depois comecei a dar aula eu dava aula de fenômenos de transporte para engenharia de produção, dava aula de sistemas de controle para engenharia de produção e dava aula de laboratório de engenharia química, primeiro laboratório 1, que é fenômenos de transporte, aqueles mais simples. Laboratório de engenharia química 2 eu não podia dar, porque tem que ser engenheiro químico mesmo. Laboratório de engenharia química 3 também não, porque aí tá. Mas aí começou o curso de engenharia elétrica, era o professor Canassa, que foi o que meio que o coordenador e o idealizador, não idealizador, mas foi o cara que tocou o curso. Aí aí o Rubens também já estava, a gente precisava de gente, o Rubens veio para dar aula de engenharia elétrica mesmo, aí entrou
Mas eu já estava na engenharia química. Eu comecei a dar aula para engenharia química e para engenharia elétrica. E aí a gente continuou e começou a vir outras pessoas, entendeu? Começou a chegar o pessoal. Acho que o Glaucio talvez tenha sido o terceiro, né? Acho que sim, acho que o Glaucio foi o terceiro a chegar, certo? Ou até teve antes dele, não sei, sabe? A gente fez vários concursos, eu não vou nem lembrar. Teve uma menina aí que ela até fez o concurso depois e também chegou a ser nossa temporária aqui, mas ela fez concurso, foi aprovada, mas não veio. O negócio, ela foi aprovada no efetivo e não veio. Uma complicação total aí, certo? E eu sei que a gente conseguiu então aí depois, aí agora está cheio de professor, graças a Deus. E agora vai ter, já está lá, né? Agora o pessoal falou que o povo brabo, agora vocês viram quanto é que é a taxa de inscrição? Vocês não viram? R$462, cara. Falei, porra, vem cá, tenho minha taxa, minha vida aqui no governo para ver se quebra o galho da gente, pô. Complicado. Vamos ver aqui um exercício do livro, pessoal, só um instantinho, tá? Tá, vamos ver aqui. Ah, legal. Olha só. Olha que 3.7. Ah, deixa eu dar uma dica aqui. Vamos fazer um exercício aqui. Deixa eu ver se tem outro aqui. Vou dar uma super dica aqui para vocês, pessoal. Tá? Vou dar uma super dica para vocês. Deixa eu pegar esse cara aqui. Só vou pegar esse gráfico aqui. Só um instantinho. Se você quiser um exercício bom, tem uns da lista da cadeira, que a gente vai ter prova. Passa boa aí. Ela vai ensinar amanhã. Então, olha aqui. Terceira, né? Olha aqui, pessoal, presta atenção, ó. Primeira coisa, esse aqui é um exercício que vai acontecer muito. Vamos supor que você, que naquele exercício anterior que a gente acabou de colocar, em vez de tivesse sido colocado aquela fonte de tensão de 4e elevado a menos t, né? Tivesse sido colocado essa tensão aqui. Que tensão é essa? Só uma tensão de 2 volts, de 0 até 1 segundo, e uma tensão de 1 volt, de 1 a 2 segundos. Concordam comigo? Bom, como é que você pode escrever isso? Aí, se eu quisesse trabalhar com Laplace aqui, eu tinha que fazer a transformada de Laplace disso. Concordam comigo? Certo? Como é que seria a transformada de Laplace disso? Né? De x de t. Eu posso fazer o que eu acabei de escrever. Quem é esse x de t? Vocês concordam que eu posso escrever x de t assim, ó? 2 que multiplica u de t menos u de t menos 1, mais 1 que multiplica u de t menos 1, menos u de t menos 2, certo? Ok? Aí, ó, eu posso escrever agora tudo, ó, se eu escrever isso aqui, tudo vai dar 2u de t, menos 2u de t menos 1, mais u de t menos 1, menos u de t menos 2, não é isso? Certo? E aí eu posso escrever isso aqui como sendo 2u de t, menos u de t menos 1, menos u de t menos 2. Esse é o x de t. Se eu fizer a transformada do x de t, é a transformada disso tudo aqui, certo? De 2 u de t menos u de t menos 1 menos u de t menos 2. Isso é uma forma de fazer esse exercício aqui, viu, pessoal? E aí você pode fazer assim, isso aqui vai ser 2 vezes a transformada de u de t menos transformada de u de t menos 1 menos a transformada de u de t menos 2. Isso aqui vai ser
2 vezes 1 sobre S, certo? E esse aqui quem vai ser? Esse aqui, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Deixa eu olhar na tabela aqui. Aqui na tabela não tem isso. Ou tem? Não tem, ó. Não tem U de T menos 1. Tem até U de T, ó. Até tem U de T menos A, etc. Mas normalmente não tem nas tabelas, tá? Finge que esse cara aqui não existe. Pronto. Não fica me atrapalhando aqui, tá? Mas tem U de T, não tem? E, na verdade, o U de T é a mesma coisa se fosse U de T vezes U de T. Tá? E né? O U de T é a mesma coisa que U de T vezes U de T. Legal? Aliás, todo mundo que está aqui é vezes U de T, né? Eu até falo, aqui é tudo, até o delta de T, só que não tem problema o delta de T, mas todo mundo aqui é vezes U de T, tá? Acho que eu até vou fazer uma tabela no Excel em vez de ficar fazendo essa aqui. Olha só, e tem uma propriedade do seguinte, ó. Se eu pegar aqui, ó, U de T menos A vezes U de T menos A, que é a mesma coisa, né? Concorda? Porque X de T menos A, vezes X eu colocasse U de T menos A, vezes U de T menos A, que é o próprio U de T menos A, o que vai dar? Vai dar isso aqui, ó, E elevado a menos AS, E elevado a menos AS, vezes o X de S, mas aqui não é X, porque aqui é U, não é? Não é U? Então vai ser o U de S. Mas quem é o U de S? O U de S a gente sabe que vale quanto? O de S é a transformada de Laplace de U de T. Que vale quanto? 1 sobre S. Certo? Então, U de T menos A, U de T menos A, que é exatamente o que nós temos aqui embaixo. Não, aqui só tem U de T menos 1. Beleza, pessoal. Né? Só que isso aqui é a mesma coisa que escrever, da mesma forma que está aqui U de T, a mesma coisa que eu escrever, se eu colocasse U de T menos 1 aqui, não ia mudar nada. Se eu colocar U de T menos 2 aqui, não vai mudar nada. Vai ser exatamente a mesma coisa, certo? O que vai acontecer? Isso aqui vai ser a transformada que eu tenho do U de T, que é 1 sobre S, vezes E elevado a menos S. Certo? Ok? E aqui vai ser o quê? Menos o quê? 1 sobre S vezes E elevado a menos... Quanto? Não, pessoal. Por quê? 1 é S, 2 é 2S, certo? Então, quanto é que é a transformada de Laplace X de T ali? Quanto é que é? Eu vou botar assim, ó, 1 sobre S, eu vou colocar assim, é 1 sobre S, que multiplica 2 menos E elevado a menos S, menos E elevado a menos 2S. Certo? Ok? Quando você tiver que fazer a transformada inversa de alguma coisa, a dica é, separa tudo que é esses E's elevado a S aqui, ó. Aqui tem 2, não tem? Não é? Você separa todo mundo, ok? E esquece, no final você volta com eles. Eu vou explicar como é que faz, tá? Beleza, a gente fez dessa forma, não fez? Agora eu vou fazer de uma forma que é muito mais legal, tá? Muito mais legal. Estão vendo aqui o X de T? Eu vou copiar e vou colocar aqui embaixo. E vou usar propriedade aqui para a gente poder brincar. Legal. Esse é o X de T, não é? Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Quem é dx de t dt? É a derivada de x de t, certo? Vamos derivar isso aí? Vamos pegar aqui, ó, vamos botar o x de t aqui zerando. Vamos pegar indo para a esquerda para a direita. O que vai acontecer quando eu derivar ali em zero? O que vai acontecer, pessoal? Vou desenhar. T. O que vai acontecer quando eu derivar em zero, galera? Hein? A derivada aqui em zero vai dar quanto? Não. O que acontece aqui em zero, pessoal? A função está aqui e vem para cá. O que acontece aqui?
que acontece quando tem o quê? O que tem ali? O que se chama isso? A função é contínua e de repente ela passa a ser o quê? Descontínua. Certo? É uma descontinuidade, é um salto, não é isso? Quanto é que a derivada... o que é a derivada, né? A tangente? Tangente de 0, 0, 0, 0, 0 é o quê? Vamos lá, vou repetir aqui. Aqui é 2. Aqui é 1. Tangente, ó, vou botar aqui tangente. Tangente 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tangente de 90 graus, quanto é que é? É infinito, galera. É infinito. Certo? É infinito. O que acontece nas descontinuidades? É o impulso que aparece. A derivada, eu vou colocar aqui para... Só lembrando o que eu estou fazendo. Eu estou desenhando dx de t, dt. A derivada vai aparecer aqui dessa forma. Por que é 2 o tamanho? Porque a descontinuidade, vocês já aprenderam isso. É 2 vezes, não é isso? Não é? Ok? Então aqui a gente escreve, isso aqui vale o quê? Vale 2 delta de t. Certo? Aí passou aqui do 2, né? Vamos continuar. Passou aqui do 2. Quanto é que é aqui a tangente desse valor? É 0, não é? Até o valor 1, concordam comigo? Sim ou não? Então aqui, vamos continuar desenhando. Ó. O que é que vai acontecer aqui em 1? O que é que vai acontecer aqui em 1? Um pulso para baixo, exatamente. Vai ter um cara para cá. Ó, a setinha. Quer dizer que isso aqui vale quanto? Menos delta de quem? T menos 1. Exatamente. Porque é um delta na posição 1. Continuando. O que vai acontecer? Continuar? Ó, continuando. Ó, estou derivando. 0, 0, 0, 0, 0, né? É a função, tá certo? Então, ó, eu aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, até aqui. Certo? Aqui em 2 vai acontecer o quê? Que vale quanto? Menos delta de t menos 2. E depois? Zero. Beleza. Beleza. Ok? Beleza. Essa é a derivada, não é? Aí eu pergunto, eu tenho alguma coisa que seja diferente de deltas aqui? Não, só tenho deltas. Tenho zero, mas quando eu falo, só tenho deltas, né? Então posso parar de derivar a função. Se tivesse uma constante, por exemplo, eu vou explicar quando isso acontece, vocês vão ver. Vou fazer um outro exemplo. Eu teria que derivar mais uma vez, tá? E aí quando derivasse mais uma vez, qual é a derivada de delta? É delta linha. Qual é a derivada de delta linha? É delta 2 linhas. Certo? Qual é a derivada de delta 3 linhas? É delta 3 linhas. Tá? Ok? Beleza. Mas olha só que legal. Olha só como é que, fazendo esse truque aqui, a gente se dá bem. Presta atenção. Quando tem a transformada de Laplace de dx de t dt, é a transformada de Laplace de quem? De delta de t menos delta de t menos 1 menos delta de t menos 2. Certo? Sim? Tá. Quanto é que é a transformada de Laplace de delta de t? Que é igual mais, menos a transformada de Laplace de delta de t menos 1 menos a transformada de Laplace de delta de t menos 2. Certo? Aliás, aqui ninguém reclamou, mas aqui é 2. Certo? Não é 2? É 2. E quanto é que é isso aqui? É 2. Certo? Menos quanto? Quanto é delta de t menos 1? 1.
vezes e elevado a menos s, que é t menos 1, certo? Menos 1 vezes e elevado a menos 2s, certo? Então, a transformada de Laplace de dx de t dt é igual a 2 menos e elevado a menos s menos e elevado a menos 2s, certo? Sim? Tá. Quem é a transformada de Laplace de dx de t dt? É isso aí que você escreveu? Não. Mas agora vamos ver aqui essa tabela aqui. Cadê? Poxa. dx de t dt. É o quê? Sx de s menos x de 0 menos. Quanto é o x de 0 menos aqui, hein, pessoal? É 0, né? Em 0 menos não tem nada, concorda comigo? Não é? Certo? 0 menos não tem nada. Tá ok? Nesse caso não tem. Tá legal? Mesmo que tivesse, tem mesmo. Era aquele negócio, né? X de 0 menos era aquela função 0, né? A gente já viu, não é isso? Então isso aqui é Sx de s. Posso escrever que é Sx de s? Então isso aqui é Sx de s, não é? Oh, caramba, escrevi muito. Isso aqui é S vezes x de s. Mas o que eu quero descobrir é isso aqui, não é? Não é? Mas isso aqui não vale isso aqui? 2 vezes e elevado a menos s menos e elevado a menos 2s? Então eu posso passar esse s que está aqui para cá? Posso, não posso? Então, x de s, que é a transformada de Laplace de x de t, é igual a quanto? 1 sobre s, que multiplica 2 menos e elevado a menos s, menos e elevado a menos 2s. Entenderam? É a mesma coisa? Claro, pô, se não fosse, arrego, né? Tem que ser a mesma coisa. Por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso, galera, porque se você tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, encontrar a transformada de Laplace disso que eu vou desenhar aqui. E não achem que isso aqui é uma coisa que vocês não vão encontrar. Se eu integrasse tudo no final, né, certo? Não, eu não posso, então, presta atenção, eu não posso integrar, né, aqui, eu tô trabalhando aqui, eu posso integrar porque você sabe no final, mas na verdade, eu agora estou trabalhando com derivado, então se eu integrar, obviamente vai ter, se eu fizer a integral justamente se eu fizer a integral não vai ser a divisão por S, né? Então, a integral de x de t é justamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Poderia ser certo. Não, mas sim, porque a integral de x de t é o x de t, ok? Claro, mas olha só o que eu vou fazer agora. Olha aqui, opa, ando. Opa, não é isso aqui que eu queria, não, tá certo. Tá, agora presta atenção, deixa eu só colocar números aqui, pessoal. 1, 2, 3, 1, 2. Chamar isso aqui de y de t, tá? Aqui é o 0. Olha só, se eu pedisse para vocês fazerem a transformada de Laplace disso aqui, vocês iam ter um trabalhinho. Você vai ter que, fazendo pelo primeiro método, vocês iam ter que fazer que isso aqui era t, que multiplica u de t menos u de t menos 1, mais 1, que multiplica u de t menos 1, u de t menos 2, mais 2, não é isso? E depois que vocês fizessem isso, vocês iam ter que trabalhar e colocar t menos 1 vezes u de t menos 1. É isso que vocês iam ter que fazer. Ia ter que aparecer um t menos 1, u de t menos 1. Ia dar um trabalho. Por quê? Porque quando você foi fazer a função, é a função toda t menos a, x de t menos a. Então, se é t menos a, u de t menos a. Se for só t, u de t menos a, não é a mesma coisa.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Qual é a transformada de Laplace? Ó? Essa é uma boa. Qual é a transformada de Laplace? Matar o aluno, né? Qual é a transformada de Laplace de t vezes u de t menos 1? Ah! E aí? T vezes u de t menos 1. Sabe o que você tem que fazer para fazer essa transformada de Laplace? Tem que fazer isso aqui, ó. T mais 1 menos 1, u de t menos 1. Vou explicar como é que é. Isso aqui é o quê? Isso aqui é igual a transformada de Laplace de t mais, t menos 1 mais 1, u de t menos 1. Tudo bem? Certo? Que eu acabei de fazer? Beleza. Isso aqui vai ser transformada de Laplace de t menos 1, u de t menos 1, mais transformada de Laplace de u de t menos 1. Essa aqui eu sei, certo? Essa aqui vai ser o quê? Vai ser a transformada de Laplace de u de t, que é 1 sobre s, vezes e elevado a menos s. Certo? E a transformada de Laplace disso aqui? Vai ser a transformada de Laplace de t, certo? Quando, que é justamente a transformada de Laplace de t, né? Só que agora em que ponto, na verdade? Multiplicado em e elevado a menos s, ok? Isso vai dar o quê? 1 sobre s ao quadrado, que é o de t, olha. Ó, t menos 1, u de t menos 1, cadê? T, u de t é isso aqui, né? T menos 1, u de t menos 1 é e elevado, é 1 sobre s ao quadrado, e elevado a menos 1s. É isso aqui, ó. Opa! Vezes e elevado a menos s. Então, quanto é que vai dar? Isso vai ser e elevado a menos s, que multiplica 1 sobre s ao quadrado menos 1 sobre s. Se quiser colocar, né, sobre o mesmo denominador, vai ser igual a e elevado a menos s, 1 menos s sobre s ao quadrado. É isso que é a transformada de Laplace, né, do t menos 1, t u de t menos 1. Já a transformada de Laplace de t menos 1, u de t menos 1 é 1 sobre s ao quadrado só, certo? U de t menos 1. Caramba! Pois é. Você usar esse t menos alguma coisa, você tem que colocar todo mundo na função t menos alguma coisa. Tá certo? Então, por exemplo, eu não posso simplesmente usar um só aqui. Para poder usar a propriedade do t menos a, eu tenho que fazer com que esse lado vire um t menos a também, certo? E aí, para fazer isso, eu tive que fazer um truque aqui, ó. Estão vendo? T menos 1 mais 1, certo? Eu até escrevi aqui errado, deveria ter colocado assim para ficar mais fácil de ver. T menos 1 mais 1, tá? Tive que fazer essa mágica para poder fazer. Não é fácil. É muito mais fácil, sabe fazer o quê? Vamos derivar? Vou derivar aqui na própria figura, tá? Vou botar aqui, ó, dy dt, tá? Como é que se derivar na própria figura? Olha só como é que eu vou derivar na própria figura. Presta atenção, vou colocar aqui a função toda, tá? Vou derivar, ó, aqui, concorda que vai ser isso? Vai, não vai? Não é? E aqui, quanto é que é a derivada aqui? É 1. E a derivada aqui, quanto é que é? É 0. Certo? E nesse ponto, o que vai acontecer aqui? Um salto de tamanho quanto? 1. Aqui vai continuar sendo 0. Certo? Ok? Deixa eu só continuar aqui, eu fazer assim para vocês entenderem. E aqui vai ser um salto de tamanho o quê? E aqui continua.
Certo? Entenderam? Quem é esse cara aqui? Esse aqui é delta de quanto? A derivada de inclinada é a Derivada de uma... Qual é a derivada de t? É 1. Qual é a derivada de 2t? É 2. Certo? Então a derivada é uma reta em 1. Certo? Aqui vai ser o quê? Menos delta de quanto? De t menos 3. O vermelho é só deltas? Ou tem valores que é diferente de delta? O vermelho é só deltas? Não, tem valor 1 ali, entre 0 e 1, concordam comigo? Então eu não posso parar, tem que continuar derivando. Tem que continuar derivando. Presta atenção no que vai acontecer agora. Vou botar agora um dy2, né? t2 de y de t, dt2, certo? Verde. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Bom, se já era 0, continua 0. Agora o que vai acontecer aqui? Um delta, certo? Depois 0. Depois um delta. Depois 0. Estou derivando o vermelho agora, tá, pessoal? Depois, só que vai ter aqui é 0, até lá é 0, né? E aqui vai ter isso aqui. Só vou escrever o que é. Esse cara aqui vai ser um delta de t. Esse cara aqui vai ser um menos delta de t menos 1. Esse cara aqui vai ser um delta linha de t menos 2. E esse cara aqui vai ser um menos delta... Aqui é 2, né? Ninguém reclamou. Delta linha... Opa, verde. Não, verde. Verde. Agora só tem deltas, concordam comigo? Beleza, agora eu vou escrever. Nota que eu nem tentei fazer essa forma de onda pelo método padrão, que dá muito trabalho, tá? Eu já estou usando das derivadas. Mesmo das derivadas está dando um pouquinho de trabalho, mas não é tanto assim não, é rapidinho, parei. Então agora eu posso escrever assim, ó, d2y de t dt2, eu só vou falar quem ele é. Ele é delta de t menos delta de t menos 1 mais delta linha de t menos 2 menos 2 delta linha de t menos 3, certo? Ok? Viram aí? E aí? E aí eu posso parar, só tem deltas e deltas linhas, certo? Posso parar. Então vou escrever aqui embaixo quem é. Transformado de Laplace de d2 de y de t dt2 é a transformada de Laplace de delta de t menos delta de t menos 1 mais delta linha de t menos 2 menos 2 delta linha de t menos 3. Tudo bem? Legal? Legal. E agora? Agora eu vou quebrar isso aqui, vai ser assim, transformado de Laplace de delta de t menos transformado de Laplace de delta de t menos 1 mais transformado de Laplace de delta linha de t menos 2 menos 2 vezes transformado de Laplace de delta linha de t menos 3. O que é transformado de Laplace de delta de t? 1. Quem é transformado de Laplace de delta de t menos 1? 1 vezes e elevado a menos s. Certo? Quem é transformado de Laplace de delta linha de t? Aí eu quero saber quem é que sabe qual é a transformada de Laplace de delta linha de t. Hein? Qual é a transformada de Laplace de delta linha de t? Não sei. Certo? Mas eu sei que a transformada de Laplace de delta de t é 1, não é isso? E eu sei que a transformada de Laplace de uma derivada
É S vezes a transformada que eu tenho. Certo? Menos o x' de zero lá, mas não interessa. Um zero menos, não é isso? Né? A função do zero menos, não é isso? Então, o transformado de Laplace de delta' é S. É S, porque a transformada de Laplace do delta é 1. A transformada de Laplace do delta' é S vezes 1. Do delta duas linhas. S vezes S vezes 1. Tá entendendo o que eu estou falando? Ok? Então pronto. Eu já sei que isso aqui é o que? É S. Só que é no ponto E elevado a menos 2S, porque tem a diferença aqui. E aqui depois, mas não tem nem que fazer aquele negócio de delta, não, aqui no delta, só no U que você tem que fazer, só nas outras funções você tem que colocar o T-1, nessa aqui você não precisa, nem no U, tá certo? E aqui vai dar quanto? Menos 2S elevado a menos 3S. Tá, e isso aqui é o que? Isso aqui, pessoal, também é igual a quem? A S2 vezes Y de S, não é? Pela propriedade da derivada. Menos o S, Y' de S. Mas todos aqueles valores de zero menos vão ser zero. Nem sempre é, tá? Nem sempre é. Em alguns casos não é, tá certo? Ok? Vocês vão ver que às vezes não é, e por isso que aparece lá nos capacitores, tem aqueles V0 menos, né? Que é tensão, etc. Não é o caso aqui. Pode acontecer. E aqui isso aqui vai ser igual a quanto? A isso aqui que está aparecendo, não é? Então você agora coloca a igualdade assim, ó. 1 menos E elevado a menos S, mais S elevado a menos 2S, menos 2S elevado a menos 3S. E agora você tira o Y de S, que é o que você quer. Vai ser 1 menos E elevado a menos S, mais S elevado a menos 2S, menos 2S elevado a menos 3S, dividido por quanto? Dividido por quanto? S ao quadrado. Acabou. Certo? S ao quadrado. Tá legal? E é isso mesmo. Tá? Acreditem se quiser, é isso mesmo. Tá legal? Tá? Viram aí como é que funciona? Bacana, né? Tá? Se você tentasse fazer isso aqui pelo método de cima, só para vocês terem ideia como é que ia ficar, ó, olha como é que ia dar trabalho. Eu já vou terminar, mas só para mostrar, eu teria que escrever lá o meu y de t, não é isso? Aí ia ser assim, ó, t que multiplica o quê? U de t menos U de t menos 1, certo? Ok? Depois, até que esse aqui não era tão trabalhoso, mas ia dar assim. Depois, 1 que multiplica U de t menos 1 menos U de t menos 2, menos 1 que multiplica U de t menos 1 menos U de t menos 2, menos não, né? Mais, né? Isso. Mais 2 que multiplica U de t menos 2 menos U de t menos 3. Mais 2 que multiplica U de t menos 2 menos U de t menos 3. Aí você tem que escrever assim, ó, esse aqui, né, vai ser um TU de t menos TU de t menos 1, certo? Até que essa parte aqui vai ficar igual, ó, mais U de t menos 1, menos U de t menos 2, mais 2U de t menos U de t menos 2, menos 2 U de t menos 3, tá? Só que aqui, ó, para você poder fazer a transformada de Laplace, aqui tudo bem, tudo aqui você pode usar a transformada de Laplace direto, que vai dar 1 sobre S, E elevado a menos S, menos 1 sobre S, E elevado a menos 2S, menos 2, mais 2 sobre S, E elevado a menos 2S, aqui você vai cortar, né, aqui fica assim, e aqui fica 1, tá vendo? Ok, aqui não, mas vai aparecer. Aí, só que aqui você tinha que fazer assim, ó, TU de t, beleza. Só que aqui você tinha que colocar t menos 1 mais 1, U de t menos 1. Tá dando para entender o que eu estou falando? Para poder fazer dessa forma. Dá um trabalhinho grande. Principalmente se você tiver uma equação de segundo grau.
que aí você tem que colocar t menos 1 ao quadrado, está entendendo o que eu estou falando? Mais 1, dá um trabalhão na verdade, tá? Pela derivada é muito mais fácil, tá? E aqui vai, se você fizer isso aqui, galera, vocês vão ver que vai dar exatamente o de cima, porque aqui, ó, u de t vai dar 1 sobre s ao quadrado, né? T menos 1, u de t menos 1 vai dar o quê? Menos, né, 1 sobre s ao quadrado e elevado a menos s, certo? Depois vai aparecer só um 1 sobre s elevado a menos 2s, porque s sobre s ao quadrado é 1 sobre s, então vai dar o quê? Dá u de t menos 2, né, transformado. E aqui também vai ser menos 2 u de t menos 3, entendeu o que eu estou falando? Vai aparecer só esse cara, porque esse cara aqui vai cortar, tá vendo que aparece um mais 1, menos 1, ele vai cortar com o cara que está aqui. Tá dando para entender? E aí vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Legal? Entenderam o que eu estou falando? Tá? É isso. Tá? É isso. Legal, pessoal? Então, eu agora vou continuar fazendo um monte de exercícios usando Laplace. Eu vou focar mais em exercícios de circuitos, porque é o que interessa mais para a gente. Entendeu? Mas vou fazer outros também. Vou pegar uns exercícios de prova para vocês terem ideia como é que a gente faz. Alguns que pedem, por exemplo, o teorema do valor inicial, o teorema do valor final, é bem interessante. Tá certo? E fazer um monte de transformadas inversas. Tá legal? Mas, por exemplo, aí você fala, para que você precisaria de um problema como esse que está aqui, né? Esse aqui, pessoal, seria para a gente poder, por exemplo, saber a resposta desse circuito que foi colocado aqui em cima. Em vez de colocar uma entrada como essa aqui, ó, né? Eu podia ter colocado uma entrada assim, ó. Certo? E aí como é que você faria? Normalmente, como é que você faria lá olha como é que você ia dar trabalho fazendo RLC. Você teria que pegar uma entrada assim, certo? Depois pegar essa entrada aqui e somar separadamente, tá? Mas, entendeu? Porque é linear, etc e tal. E aí, não é tão fácil fazer isso não, porque você tem que aplicar e depois vai ter uma carga no capacitor, calcular o valor. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Dá um trabalhão se vocês forem usar o método de RLC padrão que vocês viram lá em circuitos. Isso é um circuito... E esse aqui, para a gente fazer por Laplace, não muda absolutamente nada. A gente só vai... Por Laplace, a gente só vai dividir em duas partes, né? Vamos combinar. Como assim? Uma parte esse cara aqui e uma parte esse cara aqui. Fica mais fácil. Concordam comigo? Fica bem mais fácil. E aí o resultado vai ser o quê? Vai ser o resultado do primeiro cara mais o resultado do segundo cara. O resultado do segundo cara vai ser exatamente o resultado do primeiro cara dividido por 2 e deslocado para a direita. Vocês concordam comigo? Não é isso? Não é isso que você tem que fazer? Acabou, então você só faz o primeiro cara. Tá? Se vocês forem fazer isso em circuitos, usando aqueles métodos padronizados, é para quebrar, tanto que não tem um exercício assim lá. Não tem. Né? E se tivesse, e quando tem um desses aqui lá, ó, às vezes parece assim, ó, qual é a saída do circuito? Quando tem um desses já é difícil, tá certo? Normalmente o que vocês fazem é uma chave que vira e acabou. Aí é assim o tempo todo, certo? Aqui seria uma chave que vira e depois você zera automaticamente para baixo. Vocês estão entendendo? É como se você estivesse aplicando um valor negativo, uma outra fonte para baixo. Porque se você só simplesmente desligar, não é a mesma coisa, porque você aplicou e aí ela vai ter, você está entendendo, vai ter um decaimento, mas não é. Se você zerar, você na verdade está zerando, tem que zerar. Se você aplica e para, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Num capacitor, não é a mesma coisa que você vai aplicar e desaplicar, é diferente. É totalmente diferente. Tá certo? Ok? Tá? É bem mais complicado, certo? Então beleza, vamos lá pessoal, vamos deixar por aqui. Na aula que vem a gente faz mais exercícios. A aula passada, viu, deu um pau lá naquela gravação, né? Ela simplesmente ficou sem som. Mas não tem problema não, que a primeira aula de hoje ficou perfeita e é justamente o que a gente viu na coisa. Então ela vai ficar legal. As duas aulas de hoje vão ficar legais. Bota em libras assim do lado. Pois é. Pior que a aula